Hi everybody! Nesta aula vamos estudar as formas verbais do infinitivo, do gerúndio e base form. Quando empregar uma e quando empregar a outra. Então qual a diferença entre elas? Muito simples. Quando a gente fala em infinitive, seria essa forma aqui, ó, to work. Quando se fala em gerund, seria com a terminação em ing, working. E a base form é aquela forma que aparece lá no dicionário, work, simples assim. Então vamos estudar quando se usa uma e quando se usa a outra e quais são as situações que elas são empregadas. Por exemplo, to work, né, a forma infinitiva, nós vamos usar depois de adjetivos. Então se eu digo assim, ó, it is important to work hard every day. É importante trabalhar arduamente, se esforçar todos os dias. Então, important, sendo um adjetivo, logo depois dele eu uso o infinitivo, to work. Também nós usamos essa expressão com o to quando eu vou querer indicar a razão pela qual eu vou fazer alguma coisa, que é o exemplo que eu coloquei aqui embaixo. I went to the supermarket to buy some vegetables. Eu fui ao supermercado para comprar alguns legumes, algumas verduras. Então, esse é o motivo que me fez ir ao mercado. Então, para dar uma razão, eu também vou usar o to na frente do verbo. Uma outra situação, que aí também vai depender um pouquinho de ir lembrando quais verbos combinam com o infinitivo. Eu coloquei aqui uma lista dos mais usados. Por exemplo, depois desses verbos aqui, ó, verbos como try, decide, want, hope, entre outros, esses também eles vão pedir como complemento um infinitivo. Lembrando a tradução, try seria tentar ou experimentar, decide, decidir, want, querer, hope, esperar, ter a esperança de alguma coisa. Então eu coloquei aqui um exemplo. Anne decided to stay in Canada and go to college there. Que a Anne decidiu permanecer no Canadá e ir para a faculdade lá. Então aqui, ó, decided é um tipo de verbo que ele vai pedir um complemento com o infinitivo. Agora vamos dar uma olhadinha como é que funciona a questão do gerúndio, que aí a terminação seria com ing. O gerúndio nós vamos usar geralmente depois de preposições. No inglês eu tenho várias preposições, por exemplo, of, in, at, by e entre outras. Depois dessas preposições, eu vou usar o verbo com ing. Então aqui, the Beatles were very good at engaging the audience. No caso aqui, ó, very good at. At é uma preposição e eu vou colocar aqui o verbo com ing. O que seria esse engage? Engage seria de se entrosar com a plateia, com o público, né? Pegar e se relacionar com eles, interagir com eles, né? Então, o que aconteceu? No português, eu vou dizer, ó, eles eram muito bons em se relacionar, em atrair a audiência. No português, eu uso o infinitivo, mas no inglês não. No inglês, eles usam a forma do gerúndio, com ing. Olha um outro exemplo aqui. Eu também vou usar o gerúndio quando eu emprego o verbo numa posição geralmente ocupada por um substantivo, por um nome, como eles dizem em inglês, né? Por exemplo, essa frase aqui, smoking is a very bad habit. Fumar é um hábito muito ruim. No português também usamos o infinitivo, mas no inglês, quando eu dou um nome de uma ação, eu uso essa ação como, por exemplo, sujeito da frase, eu vou usar com ing. Também tem uma listinha de verbos que, como complemento, eles vão exigir um gerúndio. Eu coloquei aqui os verbos love, like, mind e enjoy. Love seria amar, adorar alguma coisa, like, gostar. Mind seria importar-se, né? Se importar com alguma coisa. E enjoy aqui seria curtir. Esses verbos, eles sempre vão pedir como complemento, então, um verbo terminado em ing. O exemplo que eu coloquei aqui, Phoebe enjoys singing silly songs. Que a Phoebe curte, gosta, cantar canções bobas. Silly quer dizer bobo em inglês.
Então vejam que completando o verbo enjoys, eu tenho um verbo com ing, um gerúndio, que é singing. E por último, nós também temos aqui o estudo da base form, ou seja, quando eu vou usar o verbo nem com a marca do infinitivo, que é o to, nem com o ing do gerúndio. Eu uso o verbo na forma normal dele. Então eu vou usar work, por exemplo, depois dos verbos modais, né? She might find a better job. Might é um modal. Depois desse modal, eu vou usar o verbo na forma normal dele. Ela pode encontrar um emprego melhor, um trabalho melhor. Se vocês ainda têm algumas dúvidas sobre a questão dos modais, é só pesquisar nas videoaulas, teve uma aula só sobre modais, dá uma pesquisadinha lá que logo vocês lembram desse conceito. Um outro exemplo é com o uso de let's. Com let's. Let's see what they want from us. Vamos ver o que eles querem de nós. Esse let's é tipo um convite, né? Vamos ver, vamos fazer uma determinada coisa, né? E também com o verbo make, no sentido de fazer as pessoas, obrigar as pessoas a adotarem alguma atitude, alguma ação. My mother made me go to the market early this morning. Então, a minha mãe me fez ir ao mercado cedo hoje de manhã. Ela me obrigou a ir ao mercado. Então, vocês vejam que depois aqui do verbo made, né, eu uso o go na forma básica dele, sem o to, sem o ing. É bastante informação, então vocês fiquem bem à vontade agora para tirar uma foto da lousa, né, e depois recuperar toda essa informação que foi dada aqui. Até breve, nos vemos. Bye, bye!